Olá, boa tarde. O NT Sul desta segunda-feira começa agora. Seja muito bem-vindo. Vamos aos destaques de hoje. Novembro, mês da consciência negra. Trazemos os detalhes das atividades promovidas aqui em Cachoeira do Sul. Esse mês de novembro é um mês que não é de festa, né? É um mês para que a gente pare e faça uma reflexão de que realmente é consciência, o que é consciência. Então, é a consciência da nossa cor, a consciência da nossa cultura, da nossa contribuição. Então, a gente chama, a comunidade para que faça uma reflexão, diante disso, o que realmente é essa consciência. E você que nasceu aqui no Sul, se considera um bairrista? Então não pode perder a reportagem especial sobre esses apaixonados pela terra em que nasceram. No dicionário, bairrista, pessoa que defende com vigor sua terra natal, tratando por vezes com desdém os outros lugares. A definição fala de como são as atitudes, mas na realidade como são? Melhor clima, índice de desenvolvimento humano, as mulheres mais bonitas, mais lindas, diga-se de passagem, são do Rio Grande, enfim, então isso nos leva a que efetivamente nós tenhamos um grande orgulho. E hoje nossa nutricionista Denise Caspani traz uma receita de dar água na boca, principalmente nesse horário. Estamos hoje novamente aqui no Chef Edson, onde vamos aprender mais uma receitinha com aquele nosso querido gastrônomo Bruno Zappi. Ele dá umas dicas legais de pratos que a gente pode preparar em casa com simplicidade. E eu, como nutricionista, obviamente, vou comentar sobre o valor nutricional da preparação. Mas a dica é do Bruno. Como é que é o nome do prato que a gente vai preparar hoje, Bruno? Bom, hoje nós vamos fazer um omelete de legumes, que pode ser torta, mas hoje nós vamos fazer ele somente com ovos, sem farinha e uso de fermento. Que delícia! E hoje tem estreia aqui no NT Sul, um espaço para fazer valer o seu direito. Olá, eu sou Rosana Azevedo, advogada, e daqui um pouco estarei com vocês falando sobre vício do produto, aqui na TV Novo Tempo. E começamos o NT Sul de hoje com uma boa notícia. Dados da EPTC revelam que o número de mortes no trânsito de Porto Alegre diminuiu 28% nos 10 primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Veja na reportagem. Desde o início do ano, foram registradas 85 mortes em acidentes no trânsito da capital. Em 2014, foram contabilizadas 118. Para a empresa pública de transporte e circulação, essa redução tem a ver com a maior conscientização das pessoas. Estamos cada vez mais presentes nas empresas, nas escolas, de forma geral na sociedade, fazendo a sociedade perceber aspectos relevantes de um novo paradigma na mobilidade, e na fiscalização também. As blitzes todos os dias estão espalhadas pelas ruas de Porto Alegre. Isso, de certa forma, também a certeza da presença ostensiva do órgão gestor acaba inibindo alguns comportamentos, consequentemente reduzindo essas estatísticas negativas. Do total de vítimas fatais em 2015, 40,5% se envolveram em acidentes com carro. Os óbitos com motocicleta também representam 40,5%. As mortes relacionadas a acidentes com ônibus correspondem a 9,55% e com bicicletas, 2,4%. Os fatores principais, sem dúvida, preponderantes são a alta velocidade acima do permitido naquela via, naquele contexto, juntamente com o consumo de substâncias psicoativas. No caso, a mais preponderante é o etanol, tecnicamente falando, o álcool. Apesar da queda no número de mortos, a quantidade de acidentes aumentou 10,51% em relação ao ano passado. Por isso, não dá para comemorar. Ainda há muito que ser feito. Educar continua sendo uma das principais tarefas. E um bom lugar para a conscientização da população é na Feira do Livro. Agentes da EPTC entregaram folhetos explicativos e conversaram com os visitantes. Receptivos à abordagem, muitos dizem o que fazem para evitar acidentes. Ao atravessar, a gente já percebe a diferença de atravessar na faixa e não na faixa. Que ela tem que fazer
labirintos entre os carros. Olha para frente, olha para os lados. Aí eu ensinei ela também, ela atravessa a rua olhando para os lados. Quais são os principais cuidados que tu tem quando tu vai atravessar a rua? Tu olha o sinal? Em Gravataí, na região metropolitana, a coleta de entulhos está com problemas. Famílias atingidas pelas enchentes e que perderam móveis e objetos ainda estão tendo que colocar nas calçadas o que foi estragado pelas águas. Na enchente do início do mês de outubro, em Gravataí, a água chegou a mais de 40 centímetros dentro da casa de Dona Rosalina. A família perdeu vários móveis e ainda vai precisar se desfazer de outros tantos. O problema se agrava porque a prefeitura não está recolhendo os entulhos com regularidade. Porta-banheiro nem tirei porque a gente não tem onde botar. O meu marido falou para ver se ligam para lá para vir, né? Mas até agora nada. Faz mais de semana que tá esses móveis tudo ali. Situação parecida vivem outros moradores da rua Botafogo, no bairro Veracruz. O local é próximo ao Arroio Barnabé. Os móveis inutilizados pela enchente estão nas calçadas aguardando a coleta. Os moradores dizem que o caminhão de entulhos não passa há quase um mês. É no dia 9, depois da enchente. E depois disso não passou mais? Não, para pegar os resíduos dos móveis, não. Nesse outro ponto do bairro, nas proximidades da rua Inglaterra, a água do arroio subiu mais de 1 metro para fora do leito, causando destruição nas moradias e na via pública. Os moradores perderam quase todos os móveis. Muitas casas estão à venda. Várias famílias ainda não voltaram para seus lares. Aqui o problema vai além da falta de coleta de entulhos. A água, ela tá, cada ano que passa, ela está subindo cada vez mais. Então, as pessoas estão ficando apavoradas, né? A gente paga horror de IPTU nesse lugar e não se vê, o prefeito não aparece, não dá uma posição para ver o que ele vai fazer, né? Qual é as medidas que eles vão tomar. Nós temos ao Léo aqui. Que as pessoas vão largando continuamente, não tudo especificamente no mesmo dia, o mesmo horário. Então a gente, uma vez por semana, a gente dá uma passada aqui para ver como é que tá. E a gente dá uma recolhida, entendeu? A possibilidade agora de recolher lá, dia 9, elas disseram que foi a última vez. Segunda-feira, terça-feira, nós estamos aqui para recolher aqui. A Prefeitura de Gravataí trabalha em um projeto de regularização fundiária junto com o Ministério Público, com obras previstas no PAC das cidades. Se o Ministério Público entender que a remoção das famílias é necessária, a Prefeitura vai providenciar o reassentamento. E aqui em Cachoeira do Sul, a Prefeitura reabre hoje, em medida orientada pela Caixa Econômica Federal, o cadastro para as famílias atingidas pelas chuvas de granizo no mês passado. A Prefeitura de Cachoeira do Sul reabre hoje o cadastro para as famílias atingidas pela forte chuva de granizo no mês de outubro. O cadastro para saque do FGTS. Somente em Cachoeira do Sul, são mais de 700 trabalhadores já cadastrados que buscam o benefício com a finalidade de reparar os estragos causados pela chuva de granizo. O cadastro está sendo feito nas secretarias de Planejamento e de Meio Ambiente, que são localizadas no mesmo prédio da Prefeitura Municipal. Para o registro, é necessário que o beneficiário apresente comprovante de endereço e documentos de identificação, como RG e CPF. Caso o comprovante de endereço não esteja em nome do contribuinte, é necessário fazer uma declaração cujo modelo é fornecido pela Prefeitura Municipal. Somente poderão sacar o benefício os trabalhadores que morem nos municípios com declaração de situação de emergência ou estado de calamidade. Veja agora quem pode fazer o saque e quais os documentos necessários para sacar o benefício. Beneficiários cadastrados que comprovem mediante a apresentação de documentos que tiveram prejuízos causados pelas chuvas de granizo no mês de outubro. Trabalhadores que possuem saldo na conta do FGTS. Para fazer o saque, o trabalhador não pode ter realizado o saque do fundo de garantia pelos mesmos motivos num período inferior a 1 ano. O valor do saque é limitado a R$ 6.200. Os documentos para fazer o saque são carteira de identidade ou CNH, comprovante de residência, CPF,
Em caso do trabalhador ter renda própria e morar com os pais e cujo comprovante de residência esteja em nome destes, a prova de residência se faz por meio da filiação descrita na carteira de identidade do titular da conta vinculada, que declara sobre as penas da lei que reside no local do desastre. A prova de residência do trabalhador cujo comprovante de endereço esteja em nome do cônjuge ocorre pela apresentação da certidão de casamento ou escritura pública de união estável. Hora do almoço, e se você ainda não preparou a alimentação de hoje, calma aí. Depois do intervalo, a nossa nutricionista tem uma dica fácil, saudável e rápida de preparar. Estamos hoje novamente aqui no Chef Edson, onde vamos aprender mais uma receitinha com aquele nosso querido gastrônomo Bruno Zap. Ele dá umas dicas legais de pratos que a gente pode preparar em casa com simplicidade. E eu, como nutricionista, obviamente, vou comentar sobre o valor nutricional da preparação. Mas a dica é do Bruno. Como é que é o nome do prato que a gente vai preparar hoje, Bruno? Bom, hoje nós vamos fazer um omelete de legumes, que pode ser torta, mas hoje nós vamos fazer ele somente com ovos, sem farinha e uso de fermento. E ainda hoje conversamos com vários bairristas assumidos. No dicionário, bairrista, pessoa que defende com vigor sua terra natal, tratando por vezes com desdém os outros lugares. E aí resolveram cantar o hino rio-grandense. Foi uma coisa impressionante, parecia assim que as paredes tremiam, assim, a ênfase com que as pessoas cantavam o hino rio-grandense. O setor supermercadista projeta crescimento nas vendas de Natal e Ano Novo. A Associação Gaúcha, que representa os supermercados, apresentou uma pesquisa que também mostra o perfil de consumo para o final do ano. O crescimento de 1,25% nas vendas de final de ano nos supermercados gaúchos representa em valores nominais, ou seja, sem considerar a inflação, um aumento de 8,89% em relação ao ano passado. Os supermercadistas gaúchos estão mais cautelosos em aumentar os estoques. Enquanto no Brasil, 17% dos empresários do setor vão ampliar as compras, somente 5% dos gaúchos vão fazer esse investimento. 70% vão manter os estoques nos mesmos níveis do ano passado. O 13º salário dos gaúchos vai injetar cerca de 10 milhões de reais na economia. Os supermercados devem ficar com 20% desse valor. Em entrevista coletiva, o presidente da AGAS, a Associação Gaúcha dos Supermercados, avaliou os dados da pesquisa, que também colocou a falta de segurança como o principal entrave ao crescimento do setor. Nos últimos 2 anos, o setor teve um crescimento em algumas categorias muito acima do esperado. O que acontece, assim, quem é realista é isso, tu só está entendendo agora que está voltando para a tua realidade. E esse ano apareceu a primeira preocupação do empresário, é a questão de segurança. A pesquisa também mostrou o comportamento do consumidor. 46% dos entrevistados disseram que vão gastar menos nas festas desse ano, mas o supermercado vai ter participação maior nesse gasto. Os produtos típicos das festas estão 8,5% mais caros. E por falar em alimentos, vamos ao nosso momento nutrição. Caneta e papel na mão, porque a nossa nutricionista está lá na cozinha do Chef Edson e ensina como preparar um prato delicioso e com ingredientes que com certeza você tem em casa. Confira. Estamos hoje novamente aqui no Chef Edson, onde vamos aprender mais uma receitinha com aquele nosso querido gastrônomo Bruno Zap. Ele dá umas dicas legais de pratos que a gente pode preparar em casa com simplicidade. E eu, como nutricionista, obviamente, vou comentar sobre o valor nutricional da preparação. Mas a dica é do Bruno. Como é que é o nome do prato que a gente vai preparar hoje, Bruno? Bom, hoje nós vamos fazer um omelete de legumes, que pode ser torta, mas hoje nós vamos fazer ele somente com ovos, sem farinha e uso de fermento. Beleza. Tá? Então vamos ver os ingredientes. Temos aqui um brócolis inteiro, uma couve-flor,
150 gramas de milho, 150 gramas de ervilha, uma beterraba ralada, 2 cenouras raladas, meia cebola roxa, meia cebola... Esses são os legumes que tu vais misturar com os ovos? Isso aí. Então, e como é que faz essa mistura? Vamos lá, primeiro passo, vamos untar a nossa forma com azeite de oliva. Usa sempre azeite de oliva? Sempre azeite de oliva, como o prato já é mais. Tem bastante... Tem um alto valor calórico em relação à gema do ovo, né? Tem bastante gordura. Então a gente usa tá legal, concordo, viu, Bruno? O azeite sempre configura uma gordura de excelente qualidade para reduzir colesterol bom, ruim. 12 ovos, somente os ovos aí. 12? 12. Bate ele. Com cuidado, né? Tem que fazer isso para não fazer esparramo na cozinha. Eu vou falar um pouquinho então, Bruno, enquanto tu prepara aqui. Esse é um prato, gente, como o Bruno falou, pode ser a torta, e aí vai farinha e vai fermento químico, né? Ou o omelete, que é o que ele está preparando hoje. Não tendo farinha, lembram do programa passado que a gente falou do balanceamento da refeição? Então, a farinha é uma fonte de carboidrato, ou seja, fonte de energia. Se não vai a farinha nesta preparação, a gente pode comer essa omelete junto com uma batatinha, um purê de batata, um arrozinho, né? Pode usar uma fonte de carboidrato para misturar, para consumir junto. Se preparar como torta, ou seja, se tiver farinha para ficar a torta, aí já é uma preparação completa. Eu, se fosse comer como torta, colocaria só uma folhinha verde que eu gosto muito, né? E é importante, uma rúcula, uma passezinha, e deu. E aí está, é uma preparação completa. E agora, prontinho? Agora, eu uso sal, né? Somente um pouco de sal. E daí o pessoal tempera, né? A gosto. É bom uma pimentinha do reino também, dá um gosto, né? Aí põe os legumes. Põe os legumes no refratário. Já untado. Já untado. Tá. Que lindo esse colorido, hein, gente? É bonito de ver e é bonito pro organismo também. Isto vai ao forno? Vai ao forno. Quanto tempo? Temperatura 220 graus por 18 minutos. E aqui está lindo, gente, está muito cheiroso. Olha como fica bonito, colorido, saboroso e muito nutritivo. Este prato é uma mistura de bastante proteína, vitaminas, minerais e fibras. Como eu disse, como é omelete, então aqui poderia colocar um purezinho de batata, um macarrãozinho, espaguete, né? Um purezinho de aipim, uma fonte de carboidrato, porque aí ficaria um prato completo. É isso aí, gente. Bom apetite para nós! E até a próxima semana. Uma boa tarde. Bonito de ver e bonito de comer, viu? Tava uma delícia. Obrigada, Denise e Bruno, que mandaram o meu pedaço, viu? Aprovadíssimo. Pode continuar fazendo e mandando para nossa equipe aqui também, viu? Porque a gente fica super feliz. Bom, e a gente segue falando de alimentos, viu? Porto Alegre tem 4.000 hectares de zona rural. Isso torna a capital uma área propícia para a produção de muitos alimentos. E para estimular o plantio em regiões próximas aos grandes centros urbanos, foi assinado um pacto mundial pela política alimentar urbana, o chamado Pacto de Milão. Há mais de 100 anos, essa propriedade pertence à família de seu Luiz Carlos.
É aqui que ele desenvolve o turismo rural e planta frutas sem agrotóxicos. Rotina de produtor. De manhã cedo, 6 horas, sai para a rua e começa a atividade, alimentação para galinha, soltando os animais, cavalos e já preparando tudo. E só termina no final, assim, agora no verão é 7, 8 horas da noite, a gente ainda está na batalha. Cerca de 12 horas sem parar, né? Isso tudo a apenas 30 quilômetros do centro, o que reduz os gastos para o transporte e garante produtos mais saudáveis na nossa mesa. E é por isso que Porto Alegre agora faz parte de um grupo de 100 capitais do mundo todo que assinaram o Pacto de Milão, um movimento que incentiva a produção de alimentos próximos aos grandes centros urbanos. A gente espera, na verdade, que esse evento seja um divisor de águas do que era a zona rural e o que nós pretendemos que seja. Por quê? Nós, primeiramente, tivemos o resgate do marco legal da zona rural, né, que foi o primeiro passo para que a gente pudesse se habilitar a ter essa Carta de Milão, que Porto Alegre pudesse assinar essa Carta de Milão. Hoje também foi celebrada a lei que institui a Zona Rural de Porto Alegre, que corresponde a cerca de 8% do território da capital. Até 1999, a área era de 30%. Mas o documento continua importante, por garantir direitos aos agricultores, como linhas de crédito, licenciamento ambiental e assistência técnica. Voltamos com a lei a criar uma área rural que é menor do que a de 1999, mas que passa a ser uma área que passou a existir novamente. Então, se compararmos com o que nós tínhamos até 1999, é uma área menor, mas é uma área maior do que tínhamos antes, porque não tínhamos mais nada em termos de reconhecimento de área rural em Porto Alegre. E se a lei traz benefícios e também gera compromissos para o agricultor, os habitantes do centro da cidade também precisam valorizar o que é daqui. Fundamental o apoio da nossa população, comparecendo nas feiras orgânicas, né, nos dando apoio, comprando nossos produtos que são limpos, né, são alimentação sadia. Cachoeira do Sul com tempo instável hoje, previsão para pancadas de chuva agora à tarde. As temperaturas variam entre 19 e 31 graus. Amanhã, terça-feira, a instabilidade aumenta, mínima de 21 e máxima de 25 graus. Para quarta-feira, a meteorologia indica tempo encoberto e chuvoso. As temperaturas variam entre 20 e 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Áreas de instabilidade na região central, norte e metropolitana. À noite, a chuva chega à fronteira oeste. Na metade sul, não chove. As temperaturas seguem em elevação. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 31 graus. Em Uruguaiana, também 31. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26. Em Santa Maria, na região central, 31. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 24 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 28 graus. Representantes dos programas de proteção e defesa do consumidor e dos poderes legislativo, executivo e judiciário estiveram na abertura do 4º Congresso Estadual e do 1º Congresso Municipal de Defesa do Consumidor. O encontro, realizado no auditório do Ministério Público do Rio Grande do Sul, pretende unificar as diretrizes das políticas estadual e municipal sobre direitos do consumidor. Os PROCONs orientam os consumidores na solução de problemas decorrentes das relações de consumo. O objetivo do encontro é elaborar iniciativas e propostas para o trabalho dos órgãos. Então, nosso público-alvo são os PROCONs municipais, né, para que a gente possa ampliar essas diretrizes que são políticas, né, tanto estadual como municipal, para que em cada município a gente tenha uma melhor defesa dos consumidores, dos moradores de cada cidade do nosso estado. E ainda sobre direitos, hoje estreia aqui no NT Sul o quadro com a advogada Rosana Azevedo, especialista em direito do consumidor. Um espaço para você tirar suas dúvidas e fazer prevalecer o seu direito. Boa tarde, Darcy. Eu sou Rosana Azevedo, advogada, e hoje nós estamos aqui estreando o quadro O Seu Direito. Vamos ao fato. Direito do consumidor. Ao tu adquirires um pote de doce de leite,
E quando tu te deparares com ele, ele está mofado. O que fazer? A quem recorrer? Primeiro lugar, fotografe o produto e o congele. Aí tu vais manter a tua prova. Recorram os órgãos de proteção, Delegacia de Polícia, PROCONs e Inspeção Sanitária. Faça o seu registro de ocorrência nesses órgãos. Após, busque um profissional de sua confiança e, através do judiciário, vá buscar seus danos materiais, se tiver, e danos morais. Contra quem? Contra tanto o estabelecimento comercial como ao fornecedor. Por quê? Porque ambos respondem solidariamente. O estabelecimento comercial porque não fez a vistoria quando adquiriu. E o fornecedor porque assim forneceu. Este é o seu direito. É isso aí, seja muito bem-vinda ao NT Sul, doutora Rosana. A Rosana estará conosco aqui semanalmente, tirando as principais dúvidas sobre o seu direito como consumidor. Aliás, algumas pessoas já postaram dúvidas no nosso Face e nós encaminhamos para a doutora Rosana e na segunda que vem ela vai responder a todas, viu? Você também pode enviar sua dúvida sobre direitos e deveres do consumidor para a nossa página no Face ou também para o nosso WhatsApp. Participe! Vamos agora às oportunidades de emprego e atenção que tem concurso para o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. O salário é bem atrativo. Atenção para as vagas disponíveis no Cine de Cachoeira do Sul. Mecânico de máquinas agrícolas, uma vaga. Necessita ter experiência. Uma vaga para atendente de farmácia. Esta vaga é específica para portadores de deficiência física. Vendedor, uma vaga. Necessita ter experiência no ramo e ensino médio. Uma vaga de açougueiro, necessita de experiência na carteira de trabalho. Uma vaga de balanceiro, precisa de experiência comprovada e carteira de habilitação. Estas vagas estão disponíveis no Cine de Cachoeira do Sul, que está localizado à Rua 7 de Setembro, número 1040, no centro. E você também pode obter mais informações pelos telefones 3722-3338 e 3723-5414. Fique atento também, porque estão abertas as inscrições para o concurso do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Ao todo, são 60 vagas para o cargo de juiz substituto, com remuneração inicial de R$ 22 mil. Os candidatos têm até 30 de novembro para fazer sua inscrição. Você pode obter mais informações ou fazer sua inscrição pelo site www.tjrs.jus.br. A gente faz um pequeno intervalo agora e na volta temos uma reportagem especial sobre os bairristas, os apaixonados pela terra natal. E é algo que existe concretamente. Tão concretamente que a gente se irrita muito quando alguém parece que não vê que Cachoeira está se esforçando, que ninguém aqui está de braços cruzados. É cachoeirense trabalhando por cachoeirense. E a seguir falamos também das atividades do mês da Consciência Negra. Todos os detalhes já já, fique com a gente. Estamos no mês da Consciência Negra e para refletir sobre o assunto, a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, a COMPIR, lançou na última quinta-feira a programação das atividades. A repórter Gabriela Belo traz as informações. Boa tarde, Gabi. Olá, boa tarde, Darcy. Estou aqui na sede do COMPIR, ao lado da coordenadora Ana Falcão, para falar do mês, então, de Consciência Negra. Qual a programação aqui no município de Cachoeira do Sul? Boa tarde, coordenadora. Boa tarde, Gabriela. Para nós é uma satisfação estar conversando um pouquinho sobre a nossa programação no mês da Consciência Negra. Cachoeira do Sul, através do movimento negro, que nós nos reunimos durante o ano inteiro para definir qual seria o tema principal. Nós pensamos e decidimos que ficaria como tema central Lanceiros Negros, uma história a ser contada. Nós queremos, durante todo esse mês,
trabalhar de uma forma muito responsável sobre a história dos lanceiros negros. Nós já começamos, né, as nossas atividades dentro dessa programação. Na última semana foi o lançamento na sede do Sindicato dos Professores, onde nós trabalhamos com os professores da rede municipal, da rede estadual e da rede particular. Fizemos lá uma reflexão sobre a história dos lanceiros negros. Esse é um projeto que a Compir vem desenvolvendo já há 4 anos, que é a Lei 10.639, que as escolas têm a obrigatoriedade de desenvolver nos currículos escolares, né, a temática da cultura afro. E como é que é no dia a dia, dentro das escolas, esse trabalho de consciência, professora? Nós somos muito felizes, né? Cachoeira do Sul, principalmente a rede municipal, pela qual é que eu tenho maiores contatos, está já dentro da sua proposta pedagógica, do seu projeto político pedagógico, a inclusão da Lei 10.639. É trabalhado aonde, né, os estudantes, através de um projeto, as escolas elas trabalham desde março, e o mês de novembro fica como uma culminância das atividades que foram desenvolvidas durante o ano. E o que temos programado agora nessa segunda semana, né, de comemoração, se podemos chamar assim, professor? Nós estamos assim chegando também de Santa Cruz do Sul, onde no último sábado, né, nós levamos as nossas representantes, a mais bela negra do município, para participar do concurso. Nós vamos ter como programação o atendimento que a gente tem dado aos nossos estabelecimentos de ensino. A gente tem ido lá conversar com os alunos, né, com os professores, dentro da influência da cultura negra na sociedade brasileira. Então, nós temos trabalhado vários aspectos. E uma das programações que nós temos agora, no próximo final de semana, lá no Quilombo de Cambará, aonde a gente vai fazer um evento comemorativo alusivo ao mês da consciência negra. Então, nós estamos fazendo todo esse assessoramento. A gente vai fazer um resgate, né, da história daquela comunidade, daquele quilombo, né, que é o próximo, agora, domingo, né, no dia 15. Nós temos também, no dia 19, na Câmara Municipal, a sessão solene. A gente faz uma homenagem para os negros que se destacaram, né? Alguma contribuição ou as contribuições que eles têm feito para a nossa sociedade. Destaques negros aqui de Cachoeira do Sul. De Cachoeira do Sul, né? E também vamos ter um momento que é um projeto que a gente tem aqui da nossa coordenadoria, no dia 27, o Momento Cultural de Resgate da Cultura Afro, né, brasileiro, aonde a gente trabalha com os talentos negros que são esquecidos, né, que moram lá na periferia. Então, a gente traz esse momento trabalhado a questão da música, a questão da poesia, né, a questão da dança, a questão do teatro, tudo voltado para a temática da cultura afro. Há trabalho de resgate da cultura, não só nas escolas, mas também nas comunidades, coordenadora? Sim, né? Eu posso dizer que a gente já avançou, mas, claro, precisamos avançar ainda mais, né? A minha avó, ela é descendente de escravos, né? Então, a minha mãe contava muito, por exemplo, aqui a nossa rua 7 de Setembro, era dividida. De um lado direito passavam os brancos, do lado esquerdo passavam os negros. Os negros não podiam passar na calçada dos brancos, né? Então, é essa cultura que a gente vem trabalhando e a gente acredita que a gente já avançou, né? A gente já teve um grande avanço e a gente tem como tema e como lema a busca do respeito, da visibilidade e da autonomia. E a gente está conseguindo atingir os nossos objetivos. Lógico, precisamos avançar ainda mais.
Coordenadora, ainda sobre a programação, né? Por que fazer esse recorte? Afinal de contas, o tema Lanceiros Negros é nacional, mas para o município esse recorte, né? Lanceiros Negros, Revolução Farroupilha. É uma história que tem que ser contada, né? Onde os nossos guerreiros negros, né, teve toda a luta lá dentro da Batalha de Porongos, né? E essa história os livros não contaram. Então, é interessante que se faça esses estudos, quem foi realmente, né, os lanceiros negros, qual foi a contribuição dentro da Revolução Farroupilha, como eles foram vistos dentro da Revolução Farroupilha. Realmente, os heróis foram os lanceiros negros. Nós vamos trabalhar com os nossos griots, né, os nossos vovozinhos, que a gente vai contar, ouvi-los, né, a história, porque eles têm muitos saberes a contar, né? E a Compir, nós íamos trabalhando, esse ano nós completamos 5 anos, né? Ela nova ainda, dentro do município, a Coordenadoria da Igualdade Racial. A gente vem buscando, né, essa visibilidade, esse trabalho com a comunidade negra e não negra, porque é interessante, né, a gente frisar que a comunidade não negra também se faça presente nesse trabalho, porque é igualdade racial, então é igualdade e respeito para com todas, né, as etnias. Então, nós viemos assim, trabalhando dentro de metas, né? A gente tem como meta que é a educação, que é através desse trabalho da formação continuada. Nós temos, dentro da saúde, que a grande preocupação é a saúde da população negra, onde nós temos a nossa doença falciforme, que é uma doença que é da etnia negra, né? E nós temos a questão dentro da cultura, que é esse resgate, né, do movimento negro dentro da cultura, dentro da dança, do cinema, da arte, né? Porque nós temos um grande legado. Obrigada pelas informações, coordenadora, e desejamos um ótimo mês de consciência negra para todos vocês. Para nós, esse mês de novembro é um mês que não é de festa, né? É um mês para que a gente pare e faça uma reflexão de que realmente é consciência, o que é consciência, né? Então, é a consciência da nossa cor, a consciência da nossa cultura, da nossa contribuição. Então, a gente chama, né, a comunidade para que faça uma reflexão, né, diante disso, o que realmente é essa consciência. E a programação completa do mês da consciência negra você pode conferir no nosso Face, tá? facebook.com/TV Cachoeira. Bom, agora eu quero te fazer um convite a mergulhar nos saberes da Feira do Livro de Porto Alegre. Além dos eventos ligados à literatura e da simples comercialização de livros, há muitas outras ações que acontecem durante a feira que a maioria dos usuários desconhece. A chuva não afastou o público da feira. Muita gente circulava pelos corredores de bancas, dando uma espiadinha nos exemplares. No Teatro Carlos Urbim, localizado na área infantil, o movimento também foi grande. Afinal, o evento é múltiplo e oferece outras formas de ler e escutar histórias. O Sarau Elétrico, evento literário que tradicionalmente acontece em um bar no bairro Bonfim, estava na praça. E me desculpe se eu conto todos os detalhes. Eu sei que tem gente que detesta saber os detalhes íntimos da vida dos outros, mas é que 18 anos não se esquecem assim de uma hora para outra. E o livro também gera muitas outras ações que vão além da comercialização. Por exemplo, o público pode realizar trocas, como ocorre neste espaço. A iniciativa convida os visitantes a levar um livro e trocar por outro. Nos 2 últimos anos, quase 3.000 pessoas participaram da ação. Tem gente que vem todo dia
trazendo livros, tem alguns que já tem mais de 70 livros trocados, né? Eles pegam dos amigos e entregam, né? Então não tem limite, a gente quer justamente essa movimentação, né? A gente só pede algum bom senso na proposta da troca, né? Cuidar a editoração do livro, cuidar o estado do livro, né? E o tema, né? A gente pede que um livro infantil seja trocado por outro infantil e um livro didático trocado por outro didático, né? Fora isso, os temas são livres e qualquer troca ou doação é muito bem-vindo. Outro caminho é doar. A população pode deixar exemplares novos e usados no banco de livros, um projeto que cria espaços de leitura, fazendo com que eles cheguem até pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em 6 anos, 450 entidades em todo o estado foram beneficiadas. O trabalho já deu resultados. O Banco de Livros vai lançar o 2º volume escrito por apenados. Inclusive, a orelha do livro é da nossa amiga Lia Luft. Então, é um livro da melhor qualidade, será lançado dia 11, às 17 horas. Convido todo mundo, será aqui na Casa do Pensamento. Há também a possibilidade de investir na feira. Através da Lei Rouanet, pessoas físicas são incentivadas a doar até 6% do imposto de renda no valor mínimo de R$ 100 para a manutenção do evento. A quantia é deduzida do valor devido à receita. A campanha vai até o dia 15 de dezembro. Tem várias formas de fazer isso. Ela é bastante simples, via banco, depósito bancário. Tem alguns detalhezinhos que têm que ser colocados nesse recibo, mas é bastante fácil. E ou por TED, ou por DOC, todas essas possibilidades. Para mais informações, busque o Conselho Regional de Administração ao lado da Banca 34 ou envie um e-mail para a Câmara do Livro. Vamos conhecer um pouco sobre bairrismo agora? O trecho de uma canção gaúcha diz: ser gaúcho não é apenas nascer no pago ou ser filho desta terra. Ser gaúcho é ser valente e cultuar nossas tradições. Ser gaúcho não é colocar bombacha, bota, lenço, pegar o seu cavalo e desfilar no dia 20 de setembro. Quem escreveu essa letra provavelmente é um bairrista de marca maior. Veja se não é. No dicionário, bairrista, pessoa que defende com vigor sua terra natal, tratando, por vezes, com desdém os outros lugares. A definição fala de como são as atitudes, mas, na realidade, como são? O melhor clima, índice de desenvolvimento humano, as mulheres mais bonitas, né? Mais lindas, diga-se de passagem, né? São do Rio Grande, enfim, então isso nos leva a que efetivamente nós tenhamos um grande orgulho. Tem lá em Nova York um cachorro-quente, que é famosíssimo, é considerado pelo New York Times o melhor cachorro-quente da cidade de Nova York, onde os caras vão terminar as festas de madrugada, tudo vai acabar lá, né? E eu fui lá provar o cachorro-quente, fiz uma crônica sobre aquele cachorro-quente lá, e disse que era muito bom, mas não era igual o cachorro-quente que eu comia aqui em Cachoeira, quando eu estudava aqui, não é? Que tinha um trailer na frente de onde hoje fica a Biblioteca Pública Municipal, que aquele cachorro-quente era o melhor do que o de Nova York. O melhor dos melhores, por mais que e acima de. Assim podemos titular os bairristas. E qual cachoeirense foge dessa denominação ao falar da fonte das águas dançantes? O escritor Ayrton Ortiz carrega consigo todo esse orgulho. E fui lá para frente olhar, né? Quando começou a primeira música, que é o tema de Lara, né, que abre a apresentação, já senti uma emoção, né? A música, ela sempre traz uma lembrança para a gente, né? É maior até que o visual, mas quando ela vem acompanhada do visual e eu vendo todo aquele bailado das águas ali, depois de ter visto em Cachoeira, foi feito para a Fena Rosa em 68. Eu vim morar em Cachoeira em 66. A recém estava morando em Cachoeira, era o Murizotti, que vinha do interior para cá, quando foi inaugurada a fonte Artibano Sara, né? E dali para frente viajei pelo mundo inteiro e nunca vi nada tão bonito nesse termo quanto essa nossa aqui, né? Porque normalmente o movimento esse tipo de fonte que tem nos outros lugares, ela não tem um movimento tão grande como tem aqui. É pequeno movimento, né? Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei parado, assim, que coisa maravilhosa, né? Olha, Cachoeira está de parabéns. Para a historiadora Ione Carlos, os gaúchos fazem questão de demonstrar o orgulho da terra quando cantam o hino rio-grandense. Ela, inclusive, recorda uma ocasião.
Começou a cerimônia, a orquestra da OSPA tocava tudo, o hino nacional, todo mundo cantou o hino nacional. E aí resolveram cantar o hino rio-grandense. Foi uma coisa impressionante, parecia assim que as paredes tremiam, assim, a ênfase com que as pessoas cantavam o hino rio-grandense. Para ela, vai além do bairrismo. Eu acredito que é mesmo um ferrenho amor à terra. O que nós podemos comprovar, assim, estatisticamente que existe, é a quantidade de CTGs pelo mundo, não é? Nós sabemos que existe CTG no Japão. Nós sabemos que a região colonial italiana, de descendentes de italianos aqui no Rio Grande do Sul, que sequer estavam aqui no tempo da Revolução Farroupilha, tem uma quantidade muito maior de CTGs do que a zona da campanha gaúcha. Claro, tem a densidade demográfica também, isso não se discute. Cachoeira do Sul possui grande representação nessa estatística. A cidade tem 5 centros de tradições gaúchas, os conhecidos CTGs, e vários núcleos que se distribuem em galpões, onde se encontra fogo de chão, indumentária, como diz o gaúcho, música tradicionalista, entre tantos outros símbolos. E que não fique de fora as rodas de amizades, daqueles que se juntam para um dedo de prosa, que geralmente vira trova ou caos. Você sabe a diferença da trova e do caos? Da trova e do caos? É. Não. A trova é uma história aumentada. Isso. E o caos é um fato narrado de alguma coisa que aconteceu. Às vezes engraçado, às vezes não, né? Aí eu fui descobrir por que Surungo da Saudade. Rapaz, não tinha uma das moças lá dentro que chegava para ti, olhava para ti e dizia assim: ah, meu filho, mas que saudade daquela época. E assim foi. Você grudou, deu uma volta para lá, para cá, achou uma enfermeira aposentada. Ela já tinha uns 10 anos aposentada, eu acho. Dançou, conversei, fui lá, conversei com ela, fiquei dançando e ele ficou bravo comigo. E saiu. Eu achei que o índio velho não ia se superar, mas se superou. Arrumou uma Miss Porto Alegre. Fórmula. Mas ó, tava dançando e eu tentando ver como é que era, quem era, né? Só rodeando ele. E não conseguia enxergar, eu só via assim escrito Miss Porto Alegre e aqui tapava o troço. E eu rodei e nada. Rapaz, quando eu consegui enxergar Miss Porto Alegre 1924. Assim é o clima quando o fogo de chão reúne a gauchada. Um caos daqui, outro dali. E quem se identifica forma logo uma plateia. Até tem um caos de um pelotense. Eu não queria contar, Guilherme, mas eu vou ter que contar. E era um barbeiro, né? Era um barbeiro que cortava muito bem o cabelo e fazia barba. Né? Raspava bem feitinha a barba dos gaúchos, né? Mas pedia para colocar uma bolinha de madeira no canto da boca para poder rasquear bem rasqueadinho e ficar a pele que era de bebê, né? Lisinho. O próximo chegava, ele fazia a barba, eu pedi com licença, vamos colocar essa bolinha de madeira na boca aí. Bota para um lado e bota para o outro. E aí chegou um forasteiro de Porto Alegre, né? Vai pelotense, me diz uma coisa, isso não tem perigo de engolir essa bola? Amigo de Pelotas. Amigo de Pelotas. Carinhoso amigo lá, o seu João Macedo. Um abraço, João Macedo. O comandante, nascido na cidade de São Gabriel, conta com muito orgulho que tem uma só origem. Um povo que não cultua a sua tradição morre a cada geração. Eu digo que eu sou do Brasil, porque o militar, nós andamos por todos os rincões do nosso Brasil. Isso faz parte da nossa profissão. E voltar agora, ter a oportunidade de comandar uma unidade no meu estado, onde eu nasci, é realmente uma recompensa muito grande. E eu procuro, voltando às origens, buscar mais ainda essa tradição para aqueles que não conhecem tanto a história do Rio Grande. O bairrista Elpidio Magalhães é natural do município de Bagé e mora em Cachoeira do Sul. É apaixonado pelo nosso Rio Grande, não tenha dúvida disso. Eu sempre, desde pequeno, como um bom gaúcho, fui ensinado pelos meus pais, né, a amar a nossa terra, né, de forma incondicional.
No município de Cachoeira do Sul, em todo o Rio Grande do Sul, encontramos diversas pessoas que têm, né, esse orgulho de ser gaúcho. O senhor acredita que isso é uma coisa da cultura gaúcha ou isso é visto em todo o nosso país? Inicialmente, eu acho que dentro do contexto nacional, né, as pessoas elas tratam o gaúcho como separatista, que não quer ser brasileiro, muito pelo contrário. Se nós analisarmos a história, nós vamos ver que até mesmo as revoluções que teve aqui, principalmente a Revolução Farroupilha, lutamos para ser brasileiros, né? Dentro da sorte, é interessante nós destacarmos que o contexto, né, de tanto orgulho do bairrismo, do gauchismo, enfim, é porque essa terra foi conquistada. Né? Foi conquistada diversamente que outros lugares no país, entre outras situações. Mas eu acredito que por ter lutado, por ter defendido, né, de invasões, ter mantido o chão, isso nos traz, né, inexoravelmente que nós tenhamos um amor de forma incondicional. Nossa Semana Farroupilha, nós cultuamos os feitos históricos, os vultos históricos, né, e isso reflete, né, em qualquer recanto do Rio Grande. A historiadora nega ser bairrista, mas falta outra definição que justifique tamanho orgulho. Eu tenho um grande amor pela cidade e convivo com muitas pessoas que têm um grande amor pela cidade e é algo que existe concretamente. Tão concretamente que a gente se irrita muito quando alguém parece que não vê que Cachoeira está se esforçando, que ninguém aqui está de braços cruzados. É cachoeirense trabalhando por cachoeirense. O quero-quero, também conhecido de sentinela dos Pampas, muitas semelhanças tem com o gaúcho. Uma ave de comportamento territorialista defende seu chão anunciando a chegada de qualquer intruso. A bombacha virou o nosso símbolo do Rio Grande, onde mostra o nosso respeito pela cultura, e é o estado que mais cultua a tradição e que mais tem coragem de mostrar que é gaúcho, que tem cultura, é o Rio Grandense, é o povo gaúcho. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas, bah, o que dizer, não é não? Esse povo gaúcho é trilegal mesmo. Eu não sou gaúcha, mas fui muito bem recebida por esse povo que aqui mora. Minha gratidão a todos. E em homenagem aos bairristas de plantão, a gente termina o NT Sul de hoje com o hino do coração de todos os gaúchos. Tchau, gente. Até amanhã. Sirvam nossas façanhas de modelo